Porque a construção dessa aula, para mim, foi a própria experiência da percepção de campo, que é talvez a coisa que eu mais quero falar para vocês aqui hoje, né? Até, até terça-feira eu não estava com plano nenhum de fazer essa aula. Mas nenhum mesmo, tá? E aí na terça-feira, foi na terça que eu publiquei? Acho que foi. Na terça foi na quarta. E aí na terça-feira o que aconteceu? Eu estava aqui meditando na minha poltrona, como eu sempre faço minhas meditações. E aí veio na minha cabeça, tem tempo que você não dá uma aula ao vivo. Faz uma aula daquelas que você fazia. Aí eu falei assim, tá, então eu vou dar uma aula aberta sobre as 3 leis sistêmicas. Que era uma aula que eu sempre dava, que é uma aula para mim muito fácil de fazer, até porque ela está na cabeça, porque eu falo delas todo santo dia. Só que aí o que acontece, né? Quando a gente começa a entrar neste lugar de uma percepção de campo, a primeira coisa que a nossa cabeça faz é tentar entender por que, que aquilo está se apresentando. Por que que, do nada, Benito pensa em fazer uma aula sobre as 3 leis sistêmicas? E aí, eu aprendi, dentro desse movimento de percepção de campo, para não questionar muito, né? Aquilo que eu sinto como verdade, eu vou seguindo e observando quais são os próximos passos que vão surgindo a partir daquela decisão. Então eu construí lá, fiz lá aquele post, coloquei para vocês, e aí, até então o tema da aula era as 3 leis sistêmicas. E eu fiquei aqui pensando, né? Continuei minha meditação depois, e me veio, nossa, tem mais a se colocar do que simplesmente as 3 leis sistêmicas. E agora eu estava rindo aqui, porque agora me caiu uma outra peça nessa percepção de campo, que talvez seja a peça que me faltava durante muito tempo. Porque há muito tempo eu venho me questionando, eu falo assim, gente, eu não posso mais chamar aquilo que eu faço, aquilo que eu entrego, puramente de uma constelação familiar sistêmica. Porque eu faço muita coisa diferente do que o Bert faz. Eu trago muito conhecimento que não é o mesmo que o Bert trouxe, de outras abordagens que eu estudo, de outras coisas que eu busco. E aí por muito tempo eu fiquei no questionamento, nossa, e por muito tempo também eu parei de dar aula de constelação. Porque eu falei assim, nossa, eu preciso encontrar um novo nome para aquilo que eu faço, porque não é mais puramente constelação sistêmica. E aí me veio hoje, né, pensando sobre essa aula, que, nossa, o mais importante não é exatamente a constelação sistêmica, as percepções que o Bert trouxe, o conteúdo que a gente tem a partir daquilo que ele escreveu. O mais importante, tanto do meu atendimento como terapeuta, como daquilo que eu ensino, é o aprendizado da percepção de campo. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho o que é esse campo, como é que a gente se conecta com esse campo, o porquê que as constelações, eu acredito que elas são sim importantes dentro dessa movimentação de conexão com o campo. Hoje eu vejo que a constelação ela é uma ferramenta que facilita a nossa conexão com o campo. Até porque o Bert ele construiu as leis sistêmicas a partir da observação do campo. E a partir da observação de como é que esse campo age para que a vida realmente possa crescer, para que a vida realmente possa fluir, né? Só que eu queria contar uma parte também, que é uma parte interessante, né? No ano passado, eu estava vivendo, talvez, um dos momentos mais difíceis da minha vida, tá? Eu não vou entrar em detalhes, tá? Porque ainda é algo em curso. Mas durante um movimento de muito desespero, de muito caos interno, sem saber muito bem para onde ir e o que fazer, eu entrei num estado total de rendição. E isso é uma coisa que o campo exige da gente. A gente precisa se render, a gente precisa abrir mão do nosso ego que quer controlar e quer dominar a movimentação de tudo e o controle dos passos e dos resultados. E aí eu me lembro, eu estava ali num processo depressivo profundo, deitado na minha rede. E lá, né, estava lá tentando buscar o meu vazio para me centrar. Quando do nada me vem uma voz na cabeça dizendo o seguinte, Benito, você já sabe o que fazer. Olha o que você faz em todo o atendimento que você faz com as constelações sistêmicas.
você se conecta com o campo, você se harmoniza com aquele campo. E a partir da sua harmonia com aquilo que se apresenta, o próximo passo se manifesta. Porque é exatamente isso que acontece numa constelação sistêmica. A gente se conecta com o campo, a gente entra em ressonância com aquele campo, e aquele campo começa a nos mostrar qual o próximo passo que pode ser dado dentro daquela movimentação. É claro que esse lugar é um lugar muito exigente, né? Porque normalmente a gente tem apego aos nossos desejos, apego àquilo que a gente quer que aconteça. E nesse lugar, onde a gente está muito centrado no nosso ego e naquilo que a gente quer e no nosso domínio, a gente não se conecta com ele. Só que a gente precisa entender que onde é que foi construída essa ideia do campo? A minha base de estudo vem lá do Rupert Sheldrake. Se vocês quiserem ler, eu digo para vocês que não vale a pena ler, tá? Porque é uma leitura muito complexa, não vai ter tanta mudança assim na prática, mas a construção da ideia, da teoria dos campos morfogenéticos está no livro do Rupert Sheldrake chamado Uma Nova Ciência da Vida. E o que o Rupert foi observar ali, né? Ele observou um campo de informação, que é o campo morfogenético chamado por ele, que é um campo que conduz a organização da vida para que a vida possa continuar e que ela possa crescer. Ou seja, este campo, ele não quer o mal da gente. Esse campo, ele quer o tempo todo nos conduzir para o mais vida. O que faz a gente, às vezes, tomar caminhos que levam a gente ao menos vida? É quando a gente não está em ressonância com o campo do nosso real lugar. Então esse campo é um campo de informação, como o Rupert coloca. Ele evita falar que é um campo de energia, mas para mim é meio que indiferente. Eu também gosto de falar que é um campo de energia. Mas é um campo de conhecimento que ele tem todo o conhecimento ancestral e ele tem também todo o conhecimento de como organizar a vida no hoje para que a vida possa crescer. E o Rupert ele foi observar esse campo não com a gente, né? O Rupert era um biólogo, ele foi observar a ação do campo na biologia. E um dos exemplos que eu gosto de trazer quando ele explica esse campo, eu nem sei se exatamente este exemplo é dele, tá? Mas tem um exemplo da observação de campo que observa as abelhas quando elas migram de um lugar para o outro. E o que acontece com essas abelhas quando elas migram de um lugar para o outro? Quando elas vão enfrentar alguma tempestade, algum vendaval, elas se organizam em uma geometria perfeita para que todas as abelhas consigam ficar em segurança dentro daquela estrutura. E é exatamente isso que o campo faz com a gente. Ele precisa que a gente esteja exatamente no nosso lugar, exatamente no ponto dessa estrutura geométrica perfeita, que é o nosso real lugar, para que a vida realmente possa acontecer, para que a vida realmente possa crescer. E está aí talvez a grande dificuldade do nosso movimento interno, que é a gente encontrar este lugar. É a gente se conectar e ressoar com o lugar que realmente nos cabe dentro desse grande campo sistêmico, tá? E aí é inevitável para mim que, não estava nem nos planos falar disso hoje, né? Lembrar de uma coisa que eu venho trazendo muito no meu Instagram, dentro do meu conteúdo, que é o tal do lugar da autenticidade. Esse lugar do campo que a gente precisa ocupar é o lugar onde a gente precisa manifestar exatamente aquilo que a gente é. É neste exato lugar que a gente consegue se conectar com este campo maior e viver uma vida onde a vida realmente cresce, onde a vida realmente acontece. Esse lugar que realmente nos cabe, eu gosto de trazer a construção lá dos gregos, né? Os gregos têm os mitos de criação e dentro dos mitos de criação tem um mito que diz o seguinte, né? Que no princípio tudo era o caos, que é o todo, que é o campo, que inevitavelmente algumas pessoas vão chamar de Deus. E o que ele diz? No princípio tudo era o caos. O caos foi se subdividindo,
subdividindo, subdividindo, subdividindo, até que chegasse a uma pequena partícula do caos, que somos nós. E da mesma forma que isso que a gente vive é uma subdivisão desse caos, isso se completa quando cada um de nós consegue manifestar aquilo que exatamente veio ser nessa existência, que aí a gente consegue realmente voltar a se unir ao caos, voltar a se unir ao todo, voltar a uma conexão pura e genuína com o campo, que é o grande construtor da vida. Recentemente eu mergulhei muito fundo nos estudos da física quântica, daquela ideia de cocriação que antigamente eu era totalmente avesso, porque as pessoas simplificam demais esse conteúdo na internet e precisa de um aprofundamento teórico e de um aprofundamento interno para fazer essa movimentação. Mas o que eu trago da física quântica nesse movimento aqui é que é nesse lugar exato onde a gente consegue manifestar exatamente o que a gente é e se conecta com o campo que está o nosso maior potencial de cocriação. É nesse lugar de uma conexão pura e genuína com o campo que a gente realmente toma posse daquilo que é o nosso poder. E aí dentro desse conhecimento da física quântica, quem quiser estudar, eu recomendo que comece pelo David Hawkins. Talvez ele seja um dos primeiros que realmente estudou profundamente a física quântica. Um dos livros dele é chamado Força versus Poder. E nesse livro, para mim, ele coloca puramente o que é a vida de alguém que está conectado com o campo e, portanto, se conecta com o poder da nossa existência, com a diferença de alguém que está totalmente desconectado do campo, totalmente desconectado do verdadeiro poder, e vive uma vida na base da força, onde tudo precisa ser forçado. Tudo precisa ter muito peso, tudo precisa ter muito esforço. O grande exemplo que o Hawkins coloca lá é que quando a gente vive uma vida na força, a gente precisa de muito esforço para ter um pequeno resultado. Quando a gente vive realmente conectado com o nosso poder, quando a gente vive realmente conectado com o campo, a gente precisa de pequenos passos que dão grandes resultados. Voltando para essa estrutura da física quântica e para a ideia de que é o nosso ego que atrapalha a nossa criação, a nossa conexão com o campo, quando a gente está nesse movimento onde a gente entra em conexão com o campo, a gente dá passagem para que a vida aconteça por meio da gente. A gente continua no nosso lugar, a gente continua utilizando o nosso ego como uma ferramenta da nossa existência, mas a gente tem uma conexão tão profunda com esse campo que é muito maior do que o nosso ego pequeno, que a vida ela realmente consegue acontecer, as coisas realmente conseguem crescer na vida da gente. E aí tem o grande detalhe, né? Que eu acho que é aí que a gente começa a entrar naquilo que o Bert trouxe pra gente. Porque como é que a gente se conecta com o campo? A gente se conecta com o campo a partir de uma coisa que o Rupert chama de ressonância mórfica, que, em palavras mais simples, é o nosso padrão de vibração. A gente precisa vibrar junto com este campo. E aí é que está um grande detalhe, né? Vibrar junto com esse campo não é uma coisa tão simples assim, uma vez que a gente ainda está tomado pelo nosso ego, uma vez que a gente ainda carrega um monte de dores da nossa história, um monte de dores da nossa ancestralidade, um monte de condicionamentos que a gente vem trazendo por muito tempo e que a gente coloca para frente. E é por isso que hoje eu vejo as constelações sistêmicas como uma ferramenta dessa conexão com o campo. Porque percebe só, né? O Bert ele construiu o conhecimento das constelações observando o campo. Então aquilo que ele escreveu não é algo puramente teórico, do ponto de vista de um estudo, de uma revisão teórica. É uma observação, por isso que é chamado de uma abordagem fenomenológica, porque ele observou o fenômeno que acontece quando ele se expõe ao campo. E aí, neste lugar de
uma observação fenomenológica, lá nos estudos de constelação, a gente estuda que a gente precisa desenvolver uma postura chamada de postura fenomenológica. O que é essa postura fenomenológica? A gente precisa se expor ao campo sem julgamento daquilo que surge, abrindo mão daquilo que a gente já sabe, ou acha que sabe, né? Às vezes a gente acha que sabe muita coisa, mas na real a gente sabe muito pouco. A gente tem que entrar no campo sem uma intenção muito fechada, porque quando a gente se fecha em uma única intenção, a gente fica focado, às vezes a gente só enxerga aquilo que a gente realmente quer ver. E a gente precisa ir para o campo sem lamentação. A gente precisa ir realmente puro. A gente precisa ir nu para aquele campo. Quando eu dou aula de constelação sistêmica, eu gosto de colocar uma música do Gilberto Gil, que ele chama... O nome da música é Se Eu Quiser Falar com Deus. Aí, mais uma vez, a gente acaba trazendo o nome de Deus para essa percepção de campo. Porque na música de Gilberto Gil, ele fala um monte de passos para Se Eu Quiser Falar com Deus, que são extremamente semelhantes ao desenvolvimento das posturas internas que a gente precisa ter para perceber o campo. A gente tem que estar num lugar extremamente vazio, extremamente em paz com aquilo que se apresenta. E convenhamos, é difícil estar em paz com o caos. A gente não aprendeu a lidar com o caos. A gente tenta organizar a vida aos nossos moldes mentais, que a gente acaba se afastando da própria vida. E aí o que acontece? O Bert ele trouxe todo esse conhecimento a partir dessa observação. Então, aquilo que o Bert observou e que nos traz todo esse conhecimento da constelação, pela primeira vez eu estou falando isso, tá? Não é o mais importante. Eu sempre fui muito cara do estudo, tá? E muito pouco cara da intuição, apesar de perceber o campo e apesar de me entregar muito fácil ao campo. Mas como eu ainda estava por muito tempo dentro do molde do estudo, por muito tempo eu até mesmo condenei a ideia da importância de se perceber o campo. Até o dia em que, num estudo de espiritualidade, a minha mentora falou assim, pode ficar tranquilo que a espiritualidade ela só se manifesta a partir do conhecimento que você tem para traduzir essa informação. E foi aí que eu comecei a me abrir para a importância do equilíbrio entre estudo e percepção de campo. Porque ao mesmo tempo que eu tenho que estudar, tenho que aprender esse conhecimento para saber traduzir, e não só traduzir, até me conectar com esse campo a partir da postura que eu desenvolvo internamente, eu preciso realmente estar exposto completamente a este campo para que ele possa se manifestar a partir de mim. Então percebe que eu falei, né? Para esse campo se manifestar a partir de mim. Não cabe o ego aqui, porque não sou eu que estou fazendo. Eu estou sendo tomado a serviço de um campo que é maior do que eu, para a condução da vida para um lugar melhor do que o lugar que ela está hoje. E dentro dessa postura fenomenológica, eu gosto de dar um exemplo para as minhas alunas nos cursos, e elas que estão aqui sabem, podem ratificar o que eu estou falando. É um pouquinho agoniante a gente caminhar para se expor ao campo. Porque eu gosto de dar o exemplo, imagina que você, para estar nesta postura fenomenológica, você precisa aprender a estar dentro de um quarto escuro e simplesmente sentar no meio dessa escuridão e esperar que uma luz se acenda. Porque o que é costume a gente fazer quando a gente está preso num quarto escuro? A gente começa a passar a mão nas paredes procurando um interruptor para acender a luz. Só que, quando a gente fica buscando excessivamente um lugar para acender a luz, a gente não está mais no lugar do vazio, que é o lugar onde o campo se manifesta. Então, ancorar internamente esse lugar de vazio interno, que eu digo que é um lugar de meditação. Por isso que eu sempre indico meditação para as minhas alunas. A meditação é o melhor treino que existe para que a gente perceba o campo. Além, claro, do desenvolvimento da postura interna.
Porque a meditação é o quê? A gente precisa estar completamente entregue ao presente para que a gente realmente perceba o campo sistêmico. Vocês estão vendo que tem uma figurinha do Einstein ali atrás? O Einstein ele não está ali à toa não, tá? No primeiro... E assim, não é por causa do conhecimento dele também não, tá? O Einstein, para mim, ele sempre foi uma âncora de vazio. Uma âncora de exposição ao campo sistêmico. Quando um espaço grande que eu tive por muito tempo, onde eu conduzia a constelação em grupo, tinha uma grande sala e lá no fundo tinha um corredorzinho, né? E no fundo do corredor, a dona do espaço tinha colocado essa imagem do Einstein. Só que tinha um detalhe, né? A imagem do Einstein tinha aquela frase embaixo dele que ele diz que a imaginação é mais importante que o conhecimento, se eu não me engano. Uma coisa assim, né? E o que acontecia comigo? Eu estava lá na grande sala conduzindo a constelação, e aí sempre que a constelação travava, e eu não sabia qual era o próximo passo, e eu estava muito imerso a toda aquela informação que estava surgindo dentro daquela constelação, o que eu fazia? Eu me levantava, eu ia lá na sala, no corredor, que era um lugar onde eu ia meditando, me esvaziando, e do nada, né? Eu voltava com uma informação nova. Às vezes eu nem voltava com a informação, às vezes só de eu sair, as pessoas começavam a se movimentar diferente dentro da constelação. E aí as pessoas que frequentavam há mais tempo aquele espaço, elas começaram a contar a piada. Falaram assim, Benito, não é você que está conduzindo a constelação, é o Einstein. Porque quando você não sabe o que fazer, você vai lá no Einstein, ele te diz o que fazer e você volta sabendo o que fazer. E aí sim o Einstein se tornou, para mim, essa âncora deste lugar de vazio, que era o lugar onde eu ia me esvaziar, onde eu ia acolher aquilo que se apresentava, porque às vezes as constelações mostram pra gente coisas que são difíceis de se engolir, e a partir desse lugar onde eu acolhi aquilo que se apresentava, o próximo passo surgia. E aí eu levava o próximo passo e aquilo que parecia que não ia ter mais solução, aquilo começava a ter um caminho diferente de solução. E aí onde eu digo para vocês que aquilo que o Bert deixou para a gente é importante para que a gente realmente se conecte com o campo. Porque o que o conhecimento que o Bert trouxe para a gente faz com a gente, quando a gente estuda as constelações? Ele leva a gente para o nosso lugar dentro do campo. E uma vez que ele leva a gente para o nosso lugar dentro do campo, a gente começa a perceber a informação de qual é o próximo passo para que a vida caminhe, para que a vida ande. Aí sim a gente pode entrar nas 3 leis sistêmicas, porque o campo ele obedece constantemente às 3 leis sistêmicas, tá? E as 3 leis sistêmicas, elas são muito simples, né, de falar. Elas não são tão simples assim de seguir, uma vez que elas exigem da gente uma postura muito madura, tá? E tem inclusive um porquê da ordem dessas 3 leis sistêmicas. De primeiro vinha o pertencimento, depois o equilíbrio de trocas, e depois a hierarquia e, por fim, o equilíbrio de trocas. Sem pertencimento, não tem como você ter hierarquia, porque imagina só, como é que eu vou hierarquizar algo se eu não admito todas as peças desse algo? Como eu vou hierarquizar o caos se eu estou deixando uma peça do caos de fora? Não tem como. Por isso que é preciso primeiro o pertencimento. Como que eu vou estabelecer equilíbrio dentro dessa estrutura se eu não sei qual é o lugar exato de cada peça dessa estrutura? Então percebe, o campo precisa dessa organização. Ele precisa que a gente esteja no nosso exato lugar para que a gente perceba os próximos passos para que a vida possa crescer. E aí, para tentar descomplicar um pouquinho esse negócio dessas 3 leis, o que é o pertencimento, né? O pertencimento é uma coisa que o Bert coloca muito simples e que diz que tudo aquilo que faz parte, que está presente, faz parte desse campo sistêmico. Eu gosto de falar do pertencimento com uma historinha que eu li uma vez no livro do Arun Gandhi,
que é o neto do Gandhi, que tem muitos outros autores que falam de pertencimento sem exatamente usar essa expressão, né, que é o pertencimento. E no livro do Arun Gandhi, que é A Virtude da Raiva, é um livro muito interessante. Ele conta que um belo dia o Gandhi chamou, pediu para que o Arun fosse lá no quarto dele para que eles fossem, e pediu para ele levar a máquina de tear dele. Ele nem falou que ia tear nada. E aí o Arun, ele pegou a máquina de tear dele, feliz da vida, e falou, eu vou tear com meu avô. E chegou lá com a máquina dele, e o Gandhi falou assim, Arun, eu quero que você desmonte toda a sua máquina. Aí o Arun foi lá, desmontou, até que ficasse peça por peça daquela máquina de tear espalhada pelo quarto do Gandhi. E aí depois o Gandhi virou para ele, tá bom, Arun, agora eu quero que você monte a sua máquina de novo. E aí o Arun começou a montar a máquina dele. E aí quando estava no finalzinho da montagem, o Gandhi foi lá e pegou a menor peça que tinha da máquina e segurou na mão. E ficou parado olhando para o Arun, esperando o Arun montar. Aí o Arun disse que olhou para o Gandhi e falou, eu preciso dessa peça para montar. E o Gandhi falou assim, não, dá um jeito da máquina funcionar sem essa peça, olha o tamanho dessa peça. Ela é muito pequena e muito insignificante diante da máquina. Tente fazer ela funcionar. Todo esse movimento, todo esse trabalho o Gandhi usou para simplesmente mostrar para o Arun que a menor peça que existia naquela máquina, ela era extremamente necessária para o funcionamento perfeito daquela máquina. Por menor e mais insignificante que fosse aquela peça, sem aquela peça, aquela máquina não funcionaria como ela foi projetada para funcionar. E aí quando a gente traz para o nosso campo sistêmico, para o olhar para a vida, bem assim é a vida. Ela precisa que cada uma das peças que a compõem pertença para que ela funcione bem. E aqui nesse ponto, onde é que entra a grande dificuldade? Quando a gente começa a entrar em contato com coisas que causam dor. Com a tristeza, com a violência, com o abandono, com a rejeição. Essas coisas da experiência humana que levam a gente a sentimentos que são dolorosos. E aí dentro desse ponto, para reforçar esse lugar do pertencimento, da necessidade de todas as coisas pertencerem, porque sem elas a gente não tem como experienciar a vida, eu gosto de uma construção da filosofia, que eu não lembro mais onde foi que eu li, que diz que todo verso precisa do reverso. Para que eu perceba a felicidade, eu preciso incluir o contraste da tristeza para que a felicidade seja percebida. Isso não quer dizer, como o vídeo que eu postei esses dias, que a gente tenha que sofrer para aprender a valorizar aquilo que é bom. Não. Mas a gente precisa acolher a existência do oposto complementar àquilo que a gente quer viver. Então, se eu quero ter sucesso, eu preciso acolher que o fracasso existe. Se eu quero ter felicidade, eu preciso acolher que a tristeza também existe. E percebe que quando a gente vai acolhendo esses opostos complementares, a gente começa a vivenciar realmente o que é o pertencimento. Porque a gente começa a olhar para a vida e acolher que tudo aquilo que faz parte da vida faz parte da vida. Isso não quer dizer que, a partir deste movimento, a gente vai socialmente dizer que tudo é certo, ou que não existe certo e errado. Porque a gente sabe que, quando a gente vai olhar para a organização de vida, existe lá o certo e o errado a ser feito. Só que, para que exista o certo, também precisa existir o errado. Então perceba, ambos precisam fazer parte, ambos precisam ser incluídos para que o todo possa existir. Não tem como a gente fazer este movimento de exclusão. E aí eu dei o exemplo de coisas mais abstratas, tristeza, sofrimento, violência. Só que quando a gente vai olhar para a estrutura familiar, a gente não olha exatamente para essas coisas. A gente olha para pessoas que causaram tristeza,
para as pessoas que causaram fracassos, para pessoas que causaram dor. E coloca todas as coisas dentro da caixa que a gente pode organizar finalmente a hierarquia. A hierarquia nada mais é do que cada um tem o seu lugar aqui. E a importância de olhar para a grandeza de quem veio antes. É importante, dentro dessa estrutura, olhar que aqui precisa ter um lugar de reconhecimento da grandeza do que veio antes. Porque o que veio depois precisa daquilo que veio antes. E a hierarquia talvez seja a lei sistêmica mais confundida pela interpretação da maioria das pessoas, né? Porque as pessoas acham que hierarquia é obediência, que hierarquia é que eu não posso ser melhor do que quem veio antes. Às vezes as pessoas acham que hierarquia é eu não posso ganhar mais dinheiro do que quem veio antes, porque aí eu me torno maior do que essa pessoa. E não é isso. Hierarquia é simplesmente eu preciso respeitar a importância de quem veio antes e entender que a minha estrutura, aquilo que eu sou é graças àquilo que eles foram antes. O Décio, ele gosta de dar um exemplo sobre a hierarquia, que é o exemplo da construção dessas catedrais, né? Porque não sei se vocês sabem, mas as catedrais elas são obras transgeracionais. A geração que começou a catedral, ela não vai ver a catedral pronta. Demoram muitos anos para a catedral ficar pronta. E aí, imagina só, se vai lá a primeira geração, ela começa a construir a estrutura, né? Ela faz a fundação da obra. E aí, imagina, sei lá, 20 anos depois, 30 anos depois, vem a segunda geração para continuar a obra, mas ela olha para a estrutura, para a fundação que a primeira geração fez e fala assim, não, hoje nós já temos tecnologia mais avançada, a gente já pode fazer essa fundição melhor. E decide refazer aquilo que já foi feito pela primeira geração. Eles vão gastar lá um monte de tempo refazendo toda aquela estrutura. E aí, muitos anos depois vai vir uma nova geração. E se essa nova geração também olha para aquilo o que a segunda geração fez e diz, nossa, nós já temos mais tecnologia, a gente já pode fazer isso muito melhor. Vamos refazer. Aí percebe que já vira um padrão sistêmico, né? A próxima geração sempre olha para trás, diz que pode fazer melhor e fica repetindo aquilo que já foi feito. Quando é que essa catedral vai ficar pronta? Nunca. Percebe que ao não respeitar aquilo que foi feito antes, não se tem como construir nada a partir dali. É diferente de quando a primeira geração vem, faz a parte dela, a segunda geração vem e faz o melhor que ela pode a partir daquilo que a primeira geração trouxe. A terceira geração vem e faz o melhor que ela pode a partir do que a segunda e o que a primeira geração trouxe. Aí sim há a possibilidade de uma construção real. Aí sim vai chegar no dia onde uma catedral vai estar lá montada. E aí percebe, quando a gente vai para o caminho de percepção do campo sistêmico, o caminho de observação das informações que estão ocultas, se a gente não está no nosso exato lugar, dentro desse grande campo, a gente não consegue se conectar com ele, a gente não consegue perceber a informação que está ali. E aí tem uma coisa que eu estava pensando, né? É muito mais desafiador a gente perceber o campo sistêmico nas nossas próprias vidas do que no atendimento, tá? É uma coisa que eu venho observando. Por quê? Quando eu estou no atendimento, eu estou na história de uma outra pessoa. É mais fácil eu concordar com aquilo que tem na história do outro, porque não sou eu que estou sentindo a dor. É muito mais fácil. Se torna mais desafiador. Assim, ocupar o nosso lugar diante da vida do nosso cliente como terapeuta é muito fácil. Porque basta que eu saiba que eu sou pequeno diante do sistema dele, eu respeite a dor dele e me coloque a serviço. É muito mais fácil. É mais fácil quando a gente vem, é mais difícil quando a gente vem para a nossa própria estrutura, porque eu tenho que lidar com as minhas próprias dores. Eu tenho que lidar com as minhas próprias expectativas. Eu não tenho mais o distanciamento que a gente tem como terapeuta
de estar olhando para uma dor que não está na gente, apesar da gente muitas vezes sentir junto com a pessoa. Por isso que existem lugares de hierarquia diferentes quando a gente vai viver a realidade. Na vida do meu paciente eu vou sempre ser pequeno, porque eu estou chegando no sistema dele naquele momento. Na minha vida não. Na minha vida em momentos eu sou grande, em outras relações eu sou pequeno, em outras relações eu sou igual. E é aí onde ganha mais importância ainda a terceira lei sistêmica, que é o tal do equilíbrio de trocas. E por que é tão importante esse tal do equilíbrio de trocas? Porque as relações, elas só crescem a partir de trocas equilibradas. É importante entender aqui que equilíbrio não é uma coisa estática. Equilíbrio é uma coisa dinâmica. Eu gosto sempre de dar o exemplo da gangorra. O equilíbrio é uma gangorra. É uma gangorra onde ora eu estou grande e entrego, ora eu estou pequeno e recebo. Ora eu estou grande e entrego, ora eu estou pequeno e recebo. E o somatório disso daqui é que é um lugar de igualdade. E aí, mais uma vez, como é que eu vou entrar em equilíbrio se eu não sei ocupar o meu lugar sistêmico, ou seja, eu não sei passear entre o lugar de grandeza e o lugar de pequeno? E como é que eu vou ocupar este lugar se antes eu não pratico pertencimento? Isso quer dizer que a gente precisa primeiro concluir todo o pertencimento, para depois concluir toda a hierarquia, para depois começar a trocar? Não, porque a gente não tem tempo para isso. É aquela velha história, a gente tem que aprender a trocar o pneu do carro com o carro andando. Porque a gente não vai começar a vida hoje. Seria lindo se a gente já começasse a vida com todo o conhecimento sistêmico instalado na nossa cabeça, sabendo qual é a postura que a gente precisa ter e qual é o próximo passo que a gente precisa seguir. Mas não, diferente disso, a gente chega cheio de condicionamento que afasta a gente dessa percepção. Na verdade, tudo aquilo que eu vejo que o Bert colocou pra gente ao longo de todos os livros, né, é um caminho para que a gente retorne ao nosso lugar, é um caminho para que a gente retorne à nossa conexão com a vida, para que a gente consiga se deixar fluir com a vida, para que a vida possa crescer. E aí, nesse lugar de equilíbrio de trocas, o que é o importante, né? Quando eu entro numa troca com uma outra pessoa, essa troca ela precisa ser algo equilibrado. Não dá para eu nem doar demais, nem receber demais, porque isso atrapalha a troca. O Bert fala assim, a gente tem que entregar amor, é onde a gente sente uma certa inocência. Depois a gente tem que receber esse amor e sustentar também um pouquinho de culpa. Porque na entrega a gente se sente inocente, a gente sente o alecrim dourado do campo quando a gente está dando, quando a gente está se entregando para uma outra pessoa. E a gente sente culpa ao receber, porque ao receber gera uma obrigação de retorno. E ele fala, no retorno, retorne com um pouquinho mais de amor. Ou seja, eu recebi amor de uma outra pessoa, eu entrego um pouquinho a mais. Porque esse pouquinho a mais estimula a entrega de um pouquinho a mais daquela outra pessoa também. E a partir daí, dessas trocas constantes de crescimento de amor, a vida realmente pode crescer e ir para frente. Discordo do Bert num ponto importante dentro do equilíbrio de trocas, quando ele fala que o mal também precisa ser retribuído. Ele fala nas constelações que, uma vez que houve uma entrega de mal, e assim, existe um raciocínio, por isso que eu vou explicar para vocês. O raciocínio dele é o seguinte, uma vez que há uma entrega de mal, se eu quero que aquela relação permaneça, eu preciso entregar um mal um pouquinho menor para ir cessando essa troca de mal até que possa se restabelecer uma troca de bem. E aí eu sempre questiono o seguinte, né? Por que a gente vai se forçar a manter numa relação onde há troca de mal?
Porque o pertencimento não exige convivência. O pertencimento não exige que eu continue ali trocando com a outra pessoa. O pertencimento exige que eu mantenha aquela pessoa viva, pertencente dentro de mim. O convívio lá fora é uma escolha. E tem uma outra coisa que é, por que que o Bert fala que precisa retribuir o mal? Porque normalmente, quando a gente recebe um mal, a gente se coloca no lugar de vítima, que é um lugar de grande, e coloca o outro no lugar de algoz, que é o lugar de pequeno, que é o lugar do ruim, o lugar do mal. Eu acredito que existe uma outra forma da gente retornar a uma troca de amor com uma outra pessoa, só que é um lugar muito exigente. Que é o lugar onde eu preciso me enxergar tão humano quanto aquele outro que me fez o mal. É perceber que eu sou tão mal quanto aquela pessoa, que eu também sou capaz de fazer aquilo que aquela outra pessoa fez ou até pior do que aquilo que ela fez. Percebe que quando a gente consegue desenvolver essa consciência interna, a gente consegue voltar ao lugar de igualdade a uma outra pessoa para retornar a troca. Por isso que eu discordo com o Bert quando ele fala desse lugar de que eu preciso retornar o mal. E eu acho delicada essa ideia de retornar o mal, porque a gente não tem como medir o mal. Eu não tenho como medir se aquilo que eu vou fazer ao outro para retribuir ao mal vai realmente só causar o mal menor que eu estou achando que vai causar o mal para ele. Não tem como ser medido, uma vez que eu não tenho como saber o que o outro vai sofrer com aquilo que eu fiz. Por isso eu já ouvi pessoas que me contam de conduções onde elas foram incentivadas a retribuir o mal que elas receberam. Não recomendo isso, não recomendo que minhas alunas façam isso. Se elas fizerem, denunciem, porque não foram minhas alunas, não. Tô mentindo, Regina? Não, retribuir o mal é uma coisa que eu discordo do Bert. Mas foi uma coisa que ele observou no campo para que as relações continuassem. E aí, eu uso até o próprio Bert para contestar o próprio Bert. Porque o Bert ele foi um cara que ele nunca se contentou com o conhecimento que tinha, ele sempre foi em busca de mais conhecimento. Ele nunca parou num ponto fixo e disse isso daqui é isso e pronto. As coisas mais fixas da constelação sistêmica são as 3 leis. A necessidade do pertencimento, a necessidade da hierarquia e a necessidade do equilíbrio para que a vida cresça. Mas o Bert fala, né, em alguns dos livros dele, não se prendam àquilo que eu observei de uma situação específica. Por isso também é muito delicado dentro das constelações sistêmicas o que muita gente faz com relação de causa e efeito, de se você não se dá bem no seu trabalho é um problema com a mãe, se você não se dá bem no relacionamento é um problema com o pai. Poxa vida, cada pessoa é uma. Cada pessoa está se movimentando dentro do campo sistêmico de uma forma. Eu não tenho como dizer que o problema da Carol é o mesmo problema da Gisele. Mesmo que elas tenham o mesmo sintoma lá na frente, pode ter origem diferente. E o Bert coloca isso nos livros dele. O que é a postura fenomenológica? Quando eu vou me expor ao campo sistêmico que está tendo uma interferência dentro daquela pessoa, eu preciso ir vazio do conhecimento. Eu preciso abrir mão daquilo que eu já sei, daquilo que eu acho que eu sei, né? Porque, na verdade, se cada alma humana é uma, eu não posso chegar lá achando que porque se eu vi 10 situações que todas levaram ao mesmo lugar, aquela alma também vai ser a mesma coisa. Da mesma forma que eu falei para vocês lá, que a gente vai entrar num lugar de percepção de campo quando a gente aprender a ser íntegro com o que a gente é e dentro do nosso próprio lugar de autenticidade, a gente também se conecta com o campo do nosso paciente, da pessoa que a gente está atendendo, quando a gente também olha para aquela pessoa como única. Não dá para chegar com soluções pré-estabelecidas de que vai ser isso daqui. Tem que realmente se expor. Eu gosto de falar assim, tem que ir com a curiosidade de uma criança que está descobrindo uma coisa pela primeira vez. Porque eu ainda não sei quem aquela pessoa é.
essa é a palavra que eu vejo que precisa ter quando a gente vai para essa percepção de campo. Precisa ir com aquela alegria da criança que está descobrindo uma coisa nova. E precisa da alegria, tá? Porque fora da alegria a gente não vibra na frequência que realmente o campo se comunica com a gente para que a vida cresça. Não adianta ir no desespero de eu preciso encontrar uma saída. Não, precisa ir com aquela curiosidade alegre de descobrir a vida. Se vocês forem lá no Hawkins, que eu citei agora há pouco, ele construiu uma tabela das frequências vibracionais, né? De qual é a frequência vibracional de cada emoção da gente. E é interessante que o Hawkins coloca dentro do conteúdo dele que a vida ela começa a fluir quando a gente começa a vibrar a partir da coragem. E o que é a coragem que ele coloca? É a disposição de viver aquilo que a vida está apresentando para a gente. Só da gente ter essa postura interna de vou estar disposto a viver aquilo que a vida apresentar, já meio caminho andado para que as coisas aconteçam, para que a vida comece a fluir. Se a gente conseguir vibrar na alegria, então, que está lá em cima, nossa, é ali realmente que as coisas vão realmente conseguir fluir. Então, hoje eu vejo que todo esse conhecimento que o Bert traz, ele é importante, ele continua sendo um conhecimento importante, porque ele vai conduzindo a gente a uma percepção de que postura eu preciso tomar para que eu realmente consiga me conectar com esse campo. E hoje eu vejo é muito importante, não só como terapeuta, não só quando eu vou conduzir o processo de uma outra pessoa, mas principalmente quando eu estou conduzindo os meus próprios processos. Quando eu estou aqui na minha vida, no meio do meu caos, e preciso perceber qual é o próximo passo que eu preciso dar para que a vida realmente consiga andar. Eu não sei... Gisele, você que aparece em todas as minhas aulas, você já viu uma aula com tanta gente? Ao vivo? Não. Teve o que de preparo de controle de Benito nessa aula? Nada. Para mim isso é a maior prova que é o campo. A única aula que eu fui sendo guiado puramente pelo campo é a aula que mais tem gente. E mais tem gente até o final, que ninguém saiu. Aí tem hora que eu falo, gente, eu vou confiar na minha cabeça ou no que o campo está dizendo para eu fazer? Eu confio no campo. E aí digo para vocês, cheguei a essa conclusão depois de ter tentado controlar muito a vida e de ter dado muita merda. Aí foi o lugar que eu falei assim, porra, me rendo. Porque não sou eu que controlo isso daqui, não. Tem alguma coisa maior que conduz e sabe de um lugar que eu estou teimando para não ir. Nunca... Olha, eu tenho 15 anos nisso daqui. Nunca decidi dar uma aula sobre isso que desse tanta gente assim, ao vivo. Até no grupo que eu abri, no grupo que eu tenho lá, acho que em 2 dias entraram, acho que 50 pessoas. Nunca teve isso em 2 dias. Isso é se entregar ao campo. Toda vez que eu tentava controlar, nunca acontecia dessa forma. Mais uma vez o campo me prova de que ele conduz melhor do que a minha cabeça. Percebe? É um lugar de saída do eu e de conexão com a coisa maior. De conexão com a coisa maior. É difícil. É difícil. Vou dizer para vocês que é a coisa mais simples não. Porque exige uma movimentação interna da gente. Mas é possível ser feito isso, tá? Tanto que eu vou abrir mais uma turma e eu confesso para vocês mais uma vez, da mesma forma que essa aula não estava planejada, essa turma também não estava planejada, tá? Tanto que eu vou abrir essa turma com um preço que não era o preço que eu estava praticando. Porque vai ser uma turma que eu realmente quero começar a experimentar coisas novas. Que eu não vou nem chamar essa turma de constelação, não. É uma turma de leitores de campo. A gente vai usar as constelações para preparo interno,
para nos colocar no lugar exato onde a gente realmente consegue perceber o que é que o campo está querendo dizer para a gente. E não só para o nosso movimento interno, como para o movimento interno de outras pessoas. Mas é claro que começando pelo nosso, né? Isso é uma coisa que todas as minhas turmas tiveram e que isso é uma coisa que eu nunca vou mudar. O trabalho com o outro começa com o trabalho com a gente. O cuidado com o outro começa com o cuidado com a gente. Então, quanto mais a gente consegue se trabalhar, mais a gente consegue ajudar o outro. Alguém tem alguma pergunta sobre o conteúdo que eu falei para vocês hoje? Podem levantar a mão. Você sabe levantar a mão na reação? Gente, quando ninguém tem dúvida, ou todo mundo entendeu tudo, ou ninguém entendeu nada. Como eu acho difícil todo mundo entender tudo, eu vou para outro extremo. Se vocês quiserem fazer pergunta, levanta a mão que eu abro o áudio de vocês. Podem falar. Porque tem outra coisa, né? Essa aula não tava estruturada, não. Ela saiu porque o campo quis que saísse desse jeito. Aí percebe, ela sai do nada desse jeito? Não, eu estudei pra caramba, o conhecimento está aqui para que o campo consiga se manifestar a partir disso. Certo? Eu acho que era isso que eu tinha para dizer para vocês. Quem quiser entrar nessa turma, ela vai acontecer também às quintas-feiras, nesse horário das 20 horas. Tá? Vão ser 5 meses, aulas quinzenais e provavelmente só 15 vagas, tá? Mas aí quem quiser entre em contato comigo. Eu vou primeiro deixar aberto... Ah, Paula tem uma pergunta. Eu vou primeiro deixar aberto só para vocês. E... eu não queria cobrar só isso não, mas o campo tá mandando cobrar só isso. Vai custar R$ 1.700 essa turma específica, tá? Do grupo. E importante, quem já está comigo na mentoria, já vai direto para essa turma. Vai fazer parte também, além do que já tem. Viu, Marielle? Você já está lá. É porque tem a outra opção de formação que eu estava dando em mentoria, com 2 encontros mensais. E as pessoas que estão nessa modalidade, elas vão automaticamente participar dessa turma das quintas à noite. Diga, Paula. Benito, Oi. tudo bem? Boa Tudo noite. bem, boa noite. Eu não tenho formação em constelação e eu quero participar da turma, tudo bem? Não, mas essa turma é para formar mesmo. É do zero. Ah, legal, Não precisa legal. saber nada, não. Isso é importante. Esse curso não precisa vir sabendo nada, não, tá? Uhum, Não precisa saber constelação, afinal de contas, porque ele inclui o meu curso online de constelação gravado. Todo o conteúdo gravado. Então tem lá 60 aulas de conteúdo gravado. Além dessas aulas a mais, tá? E no perfeito. final também tem aula prática, para aprender a constelar. Certo? Ótimo. Obrigado. Alguém mais tem dúvida? Obrigada. Oi, Marielle. Bom, eu não sei. Boa noite, né? Boa pra todo noite. mundo. Não sei se tem muita relação com o tema, mas eu queria saber, quando a gente se conecta com o campo, como que a gente faz para diferenciar a conexão com o campo, né? Como você falou, se doar, o campo possa agir, Sim. e não confundir, né? Vamos dizer assim, essa conexão com uma intuição, por exemplo. Mas a conexão com o campo é uma intuição. Tá. Acho que a sua pergunta é como não confundir com os nossos pensamentos. Isso, exatamente. Muito Tá. obrigada. Tem algumas pistas. Certeza, certeza, certeza absoluta. Não vou te dar nenhuma forma de ter certeza absoluta. Tá?
Uma das coisas que, assim, depende também assim, na PNL a gente estuda nossos sistemas representacionais, né? Que a PNL também é uma coisa que tem no curso gravado e que eu também acabo falando muito. Que a gente percebe o mundo a partir dos sistemas representacionais, ou pela visão, ou pela audição, ou pela sensação. E aí o que acontece? Eu particularmente, quando eu sinto o campo, eu sinto no meu corpo. Eu não sinto na minha cabeça. Eu trago a PNL para os meus alunos para perceber isso. Porque você precisa perceber o seu corpo. Só que eu tenho uma outra coisa que talvez seja mais fácil para a gente perceber quando é que é o campo e quando é que não é o campo. Apenas observa como é que está o seu estado interno. Porque se você está em paz e a informação vem, é o campo. Se você não está em paz, é sua cabeça te dizendo maluquices. Quer ver uma coisa? Sabe quando você está assim do nada e vem uma ideia? Geralmente é aí que o campo age. Ou sei lá, você está indo lá tomar banho, está só super relaxado e vem uma ideia. É ali que o campo começa a agir. Sabe aquele momento em que você está extremamente ansiosa, querendo resolver um problema, você não encontra a solução, aí você desiste do problema e a solução surge? Percebe? Quando você desiste, apesar de querer resolver o problema, a desistência te coloca num lugar de paz com o caos. O campo ele age de forma calma, de forma tranquila. Quando a gente conduz constelação com pessoas, é muito fácil de perceber quando um representante está seguindo o campo ou quando ele está seguindo a cabeça dele, simplesmente pela velocidade com que ele se movimenta no campo. O movimento do campo é lento. É como diz, eu li isso e a pessoa estava citando uma passagem bíblica, eu não sei se realmente é alguma coisa bíblica. Mas é uma passagem que diz que o sábio ele sempre caminha devagar. Para mim isso é a maior tradução de quando é que é o campo. Que não tem pressa. Ele está em paz com aquilo que é, está em paz com o todo. Pode dar um passo, depois o outro, depois o outro, depois o outro. Responde a sua pergunta. É exatamente isso, porque acho que quem é constelador já, quando você conduz e flui, assim, às vezes você fala algo e o paciente se conecta de imediato, como aí eu acho que é realmente o campo agindo, mas eu já vi algumas constelações onde eu fiquei um pouco em dúvida sobre, e é o que você falou, né, quando a pessoa segue a razão e não deixa. Eu já conduzi constelações, eu até me arrepio só de lembrar. Eu já conduzi constelações que eu não falei nada. Que eu não fiz nada. Que eu simplesmente coloquei as pessoas, o movimento começa a acontecer e ali se tem uma conexão tão grande com o campo que o movimento acontece sozinho. Sozinho, sozinho, sozinho mesmo. Isso o Bert chama nas constelações de constelação do movimento do espírito. Que é uma constelação, as constelações top de linha. Por que é top de linha? Porque ela não acontece porque a gente quer. Ela acontece quando o campo está pronto para que aquilo aconteça. Porque se fosse por vontade própria, todas as constelações que eu fosse conduzir iam ser dessa. Porque elas são muito mais intensas, elas são muito mais poderosas. Só que ela exige tanto uma entrega de quem está conduzindo, quanto uma entrega de quem está sendo conduzido. Então, quando... É uma coisa também que eu falo para os meus alunos, né? A gente tem que ir conforme toca a música do nosso paciente. Porque eu não tenho como forçar uma pessoa a sentir algo se ela não está aberta a sentir. É por isso que a constelação do movimento do espírito ela não acontece quando eu quero. Ela acontece quando o campo está propício para que ela aconteça. E ela é uma constelação muito linda, porque a gente só dá passagem para que ela aconteça. A gente não movimenta ninguém, a gente não fala nada. A gente simplesmente se entrega a um movimento que é maior do que a gente. Por isso que o Bert chama de movimento do espírito. Porque é realmente o espírito do todo se movimentando a partir dali. Você já viu uma dessa acontecer?
Não? É bonito. É bonito que às vezes quando eu estou conduzindo e acontece uma dessa, eu sento no canto e começo a chorar. Que é muito bonito. É muito doido aquele negócio. Mas enfim. Obrigado pela pergunta. Alguém mais tem pergunta?